à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula ao vivo da Grande Missão Francês Ativo. Tô deixando você bisbilhotar por aqui pelo Instagram, mas daqui a pouco eu vou te tirar daqui, porque o lugar certo de você estar para conseguir ver da forma como nós planejamos aqui o nosso evento é que você entre pelo YouTube, ok? Então, eu vou deixar vocês bisbilhotarem só um pouquinho. Se você não se inscreveu ainda no evento da Grande Missão Francês Ativo, que começou no domingo e vai até domingo, ainda dá tempo de você participar, é só você ir aqui no Avec Elisa, apertar lá na minha carinha 2 vezes, você vai cair na minha página principal aqui no Instagram, e aí você vai conseguir se inscrever gratuitamente, apertando na linha em azul. Bom, dito isso, já cheguei com o Rodrigo Amorim praticamente gritando, quero ser um ativador. Que massa, muito feliz, muito feliz de encontrá-los por aqui. E vamos lá. Hoje, a nossa aula é uma aula de perguntas e respostas sobre tudo que nós vimos durante a Grande Missão Francês Ativo. É claro que nessas perguntas e respostas a gente acaba aprofundando muita coisa, mas eu preciso saber quem aqui já assistiu às aulas da Grande Missão Francês Ativo, que, como eu disse, estão disponíveis até domingo, às 23 horas e 59 minutos. Coloca aqui no chat, por favor, para que eu saiba que você já assistiu e para que eu saiba com quem eu estou falando, né? Senão vou ficar aqui falando sem saber com quem é. Bora, coloca aqui nos commentaires. Est-ce que nous pouvons faire un dialogue en direct pour tout le monde écouter? Anna, oui, mais pas aujourd'hui parce que c'est pas ce que j'ai planifié pour aujourd'hui. Mais je fais ça avec les activateurs souvent, d'accord? Sara já assistiu? Vamos fazer assim, mais fácil. Você escreve aqui nos comentários quantas aulas você já assistiu da nossa grande missão. Matos Jean, vem aqui para o YouTube, Matos. Tá falando aulas incríveis, merci beaucoup. A Elisa, minha xará, falando que é a primeira aula hoje, que ainda não sabe absolutamente nada. Bienvenue, Elisa. Seja muito bem-vinda. Aqui é um lugar em que você vai conseguir entender como falar francês com extrema naturalidade, falei estranho, em apenas 6 meses. Então, lembrando que todas as aulas do nosso evento, algumas delas foram ao vivo, mas as principais aulas, as 3 aulas principais que nós chamamos de Missão 1, Missão 2 e Missão 3, ficaram gravadas, são gravadas, aliás, e todas as aulas, tanto essas quanto as aulas que são ao vivo, que foram ao vivo, aconteceram, como essa aqui, ficam todas gravadas para que você consiga entrar e assistir no melhor dia e horário para você, até o término do nosso evento, domingo, às 23 horas e 59 minutos. Tem bastante gente falando que ainda não assistiu a aula 3, e eu confesso que a aula 3 é a minha preferida. Então aproveita e coloca assim, ó, a minha e coloca o número da aula que você preferiu até o momento. Por que a aula 3 é a minha preferida? Porque é uma aula prática para que você consiga chegar em um país de língua francesa e parler français, e conseguir falar francês. São aulas que têm uma sequência lógica, então se você está começando o evento agora, né, que você é super bem-vindo, dá tempo de você maratonar as nossas aulas, mas elas têm uma sequência lógica e é importante que você as assista na ordem. Aula 1, que vai te mostrar... Vamos recapitular rapidamente o que é que acontece. Salut, Fernanda Fialho! Nossa, quanto tempo! Que massa te encontrar! Bisu! Olá, a galera tá falando que a aula 2, a aula 3, cada um diz uma coisa, mas a aula 2 e a aula 3 normalmente são as fortes candidatas a serem as preferidas da galera. Vamos retomar. O que a gente viu na aula 1? A aula 1 é uma aula fundamental. Vou aqui fazer aqui até algumas anotações. Eu tenho essa mania de falar e escrever ao mesmo tempo, então eu posso fazer umas anotações aqui do lado. A aula 1 é uma aula fundamental para que você não venha com a mesma cabeça de sempre. Muita gente quer falar francês e fica completamente perdido ou perdida. É o seu caso? Você antes deste evento estava completamente perdido? Coloca aqui o que você aprendeu durante este evento. O que realmente você sai transformado do começo do nosso evento até agora, se você já assistiu mais de uma aula, pelo menos. Se você está chegando agora, me conte qual é o seu ponto de partida. Se você está saindo do absoluto zero, se você já tentou aprender francês várias vezes, mas por alguma razão não conseguiu. E vamos lá, vamos fazendo esse panorama aqui de quem é que está por aqui. Aí toda hora eu aperto errado. Eu queria apertar aqui, Ana. A Renata falou, aula 3, sem dúvidas, foi a melhor. Massa, Renata. Eu sei que vocês gostam da aula 3.
porque ela realmente é uma aula extremamente prática. SLK, Kael, Luan, está desbravando a língua. Gosto desse sentimento de desbravar, de sentir que você é capaz de dominar essa língua maravilhosa. Rafael está saindo do absoluto zero. Excellent. Giovana do zerão total. Zerão total. A Palmira Paulo falou que já tem algum conhecimento. E muitas vezes as pessoas são como você, Palmira. Tem algum conhecimento, mas não se sentem à vontade para conseguir falar. Principalmente na hora de falar e de escrever, que são as maiores queixas que eu recebo. Edilásio falou, todas são favoritas para mim. Todas as aulas são excelentes. José, Gersana, super, e bastante gente saindo do zero. Mas tenho certeza que tem gente que não está saindo do absoluto zero, que já tentou. Quem aqui? Me conta aqui a verdade verdadeira. Você já tentou falar francês diversas vezes e nunca consegue se sentir à vontade? Ou sempre desiste no meio do caminho? Ou sempre acontece alguma coisa que acaba te fazendo perder o rumo? Me conte. Gostei do comentário da Daiane, falou, aula 1 é uma dose de coragem para quem morre de medo do francês. Exatamente, Daiane. E isso acontece porque muita gente parte para aprender um idioma pensando como sempre pensou na vida. Ou como a gente tinha aulas de inglês, muitas vezes, no colégio, que eram aquelas aulas engessadas, chatas, que faziam você decorar um monte de verbo. Quem não lembra daquelas regras? Put, get, né? Do inglês. E aí você acha que aprender francês será algo tão chato, penoso e demorado quanto o seu aprendizado de outro idioma, ou pior, a sua tentativa de aprender outro idioma, que às vezes nem sequer você conseguiu se sentir à vontade em outro idioma, apesar de ter tentado ter contato por muito tempo no colégio ou aonde quer que seja. O francês não precisa ser assim, nós já vamos retomar essa história, tá? Por outro lado, às vezes as pessoas acham que já passaram da idade para falar francês, que não tem tempo de falar francês, e todas essas coisas, que não tem dinheiro para aprender a falar francês. E todas essas coisas são crenças limitantes que funcionam como uma âncora para fazer você não alcançar os seus resultados. Alors, il faut changer ça. É preciso que nós mudemos isso de uma vez por todas. A aula 1, ela é toda pensada para que você mude a sua mentalidade, mude a sua cabeça, para que você olhe para o francês e perceba que, como o francês e o português vêm do latim, esses dois idiomas têm muito mais em comum do que num primeiro momento a gente pode imaginar. E o fato deles terem coisas em comum não é só uma coisa que vai fazer assim, aperta um botão e saio falando, porque uma das coisas que eu mais falo para vocês é que não é mágica, é método. E este método do francês ativo faz com que a gente consiga criar atalhos para que você encurte o seu tempo, consiga transformar essa jornada em algo mais prazeroso e, principalmente, que você fale francês com naturalidade, que você alcance esse resultado em um tempo muito curto, como um tempo de 6 meses, que é a história que eu vejo de muitos dos meus ativadores, como eu chamo os meus alunos. E para a gente começar a aquecer aqui os motores, eu tomar o meu gole de chazinho que eu deixei aqui do meu lado, que vocês estão vendo meio que uma bagunça, né, de garrafas, mas que hoje eu tô sozinha aqui. E eu vou fazer o seguinte, acompanhando aqui a Elisa, que falou, agora eu tenho idade de 59 anos e quero aprender francês sim. Essa é a atitude. Não existe tarde demais, não existe cedo demais. Existe você ter a vontade de falar francês, você alinhar a sua mentalidade, por isso a importância da aula 1, para você entender o que é que você não deve fazer nesse percurso. Como que eu faço para pegar os atalhos seguros e não acreditar em atalhos mentirosos que existem por aí. E assim a gente consegue falar francês nesse tempo recorde. Eu vou passar um videozinho aqui rápido para vocês, que é um vídeo que foi feito com uma ativadora e ele é muito especial para mim. Preste atenção e a gente já vai voltar aqui para conversar sobre todas essas transformações que a língua francesa pode fazer na vida de uma pessoa. E se você tiver perguntas, segura a onda que eu vou responder isso para vocês. Vem de curso, né, falando sobre, em 6 meses você vai estar mandando bem no francês. Honestamente, não tava achando que seria muito isso. E é impressionante, porque eu tô fazendo curso há 3 meses e agora eu já tô conseguindo entender real, conseguindo me comunicar. Me chamo Maria Luísa, pode me chamar de Malu, tenho 24 anos e eu sou uma pessoa que
aprendeu com as dores da vida a transformar isso em coisas boas. Eu enfrentei questões muito sérias de saúde desde que eu nasci. Eu tenho uma cegueira no meu olho esquerdo e uma série de cirurgias que eu passei ao longo da minha vida. O que eu tiro disso, né? De tudo isso que eu passei na minha vida. E eu escolhi tirar o melhor disso. Difícil, mas olhar com gratidão para as coisas que você enfrenta na vida. Acho que o francês entrou nesse novo processo de querer explorar minhas próprias potencialidades de vida, assim. A gente se depara muito com o inglês na nossa rotina e o interesse pelo francês veio muito naturalmente de uma vontade de conhecer uma nova língua e as possibilidades que essa língua me traria. Fui atrás do que é o mais comum, buscar uma escola ou professores particulares. Os cursos de francês em escolas de línguas não são tão comuns e de tanta qualidade como você encontra de inglês, então eu procurei um professor particular. E eu achei um cara nativo que fala francês, um belga. Comecei a fazer a aula e percebi que você ser um nativo não necessariamente faz de você um professor. Então eu acabei me frustrando muito e desistindo do francês. E eu acho que esse é um grande problema de muita gente. A gente, quando passa por frustração, acaba desistindo das coisas, né? Até que no começo desse ano, agora, eu tava passando pelo Instagram e vi um vídeo da Elisa. E eu senti estranhamente uma familiaridade com ela, assim. E estranhamente eu digo porque, pra mim, pessoalmente, eu nunca acreditei muito no processo de educação online, né? Pensar em fazer um curso de línguas ou em qualquer área online sempre me pareceu algo muito raso e fajuto. Mas a Elisa me cativou de uma forma, com um simples vídeo que eu assisti, que eu resolvi testar. Sem nenhuma referência, sem conhecer ninguém que tinha feito. Fiz minha inscrição e comecei o curso. Ai, me apaixonei mais pela Elisa. Se você assistiu um vídeo da Elisa, você já sabe do que eu tô falando, assim. E, através do processo de aula, de perceber que, de fato, ela tem uma didática muito boa. E que isso não é comum. E você percebe quando você, de fato, tem professores bons. E é bastante motivador a partir do momento que você começa a entender. Isso foi tão rápido, assim. A Elisa vem de curso, né, falando sobre, pô, em 6 meses você vai estar mandando bem no francês. Honestamente, eu não tava achando que seria muito isso. Mas como tinha acesso à plataforma por 2 anos, falei, tranquilo, né? O curso 6 meses, eu tenho 2 anos. 2 anos eu vou estar falando francês. E é impressionante, porque eu tô fazendo o curso há 3 meses e agora eu já tô conseguindo entender entender muita coisa, conseguindo me comunicar já, porque eu acho que o espaço do Avec Elisa também proporciona isso. Tem sido muito motivador. Cada vez que eu pego uma coisa e eu entendo um pouco mais, é muito desafiador mesmo. Eu acho que essa sensação de desafio, a gente, quando tá num ritmo muito de acomodação na nossa vida, a gente não cresce. E quando a gente se desafia em alguma coisa, a gente sai dessa acomodação que a gente tá, né? Desse comodismo. E é tão boa a sensação de quando você começa a conquistar isso. Agora eu comprei meu primeiro livro em francês e eu espero que em um mês eu consiga lê-lo completamente e vença mais essa etapa. Pendant les 6 mois de leur digestion. E é isso, je suis très contente pour étudier avec Elisa. Merci Elisa pour tout. Bisous, tchau, tchau. Voilà! Esta é a Malu, uma super aluna, uma super ativadora, muito especial, como todos os ativadores, na verdade. Porque quando você olha a história da Malu, é uma história comum, apesar dela ter essa questão, né, da cegueira de um olho. A gente acha, às vezes, que as nossas histórias são especiais. E enquanto a gente estava passando aqui a história da Malu, eu fiquei olhando um pouco os comentários de vocês.
E eu achei muito legal, por exemplo, o C. Reis aqui no Instagram, falando que tem 17 anos e muita vontade de aprender a falar, tem muita vontade de ler os livros do Maurice Leblanc no texto original. E para quem não sabe, os textos do Maurice Leblanc são os que inspiraram a série Lupin, que inclusive eu fiz 2 vezes maratonas analisando todos os vídeos da série do Lupin. Se você assistiu, acompanhou essas maratonas, coloca aqui a palavra, o nome da série, Lupin, para que eu saiba que você é uma dessas pessoas apaixonadas pela língua e pela cultura francesa e que acompanhou... Gente, o que é esse chifrinho que eu tô aqui? E que acompanhou a minha série, a maratona de Aprenda Francês com séries. E eu fico muito feliz, né, de poder compartilhar essas histórias com vocês. A Malu, isso aqui, é quando ela era antes da pandemia, inclusive, que nós rodamos esse vídeo com ela. E ela hoje em dia já está falando super bem francês e inclusive tem melhores oportunidades de emprego graças à língua francesa. Imagina se ela tivesse ficado presa na primeira tentativa dela de falar francês, em que ela não tinha conseguido realmente viver a língua francesa, porque como eu falo para vocês, não se trata de aprender o francês, mas sim de viver a língua francesa, que inclusive é o que permeia a técnica do MMS. Para quem assistiu a aula 2, então a gente fez uma rápida revisão da nossa aula 1, em que, como eu disse, nós vimos quais são os 3 erros. Coloca aqui nos comentários, quem é que lembra? Quelles sont les 3 erreurs? Quais são os 3 erros principais que as pessoas costumam cometer e que fazem com que elas não consigam falar francês. Inclusive, na nossa primeira aula ao vivo, vou virar aqui, ó, para vocês. Se você está aqui no Insta, vem aqui para o YouTube comigo, tá? Eu vou usar aqui um trechinho da um pedacinho do meu flipchart, porque, como eu disse, eu tô sozinha hoje, mas dá pra gente fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui algumas das coisas que nós vimos, que foram super importantes, desses atalhos entre o francês e o português, que permitem com que a gente entenda o francês muito mais rápido do que a gente imagina. E uma das coisas que nós vimos, deixa eu ver se aqui vocês enxergam, é que as palavras que terminam por ad em português, tipo felicidade, praticidade, todas essas palavras, em francês, elas vão terminar por it. Então, isso gera um padrão, nós vimos esse padrão. Mas não é a única? Não. Nós vimos que, por exemplo, palavras que terminam por c cedilha, a, o, tio, em português, vão terminar pelo final T-I-O-N em francês. Já vou colocar alguns exemplos e vou lançar alguns exemplos para vocês também. Isso aqui em francês se fala sion, tá? Parecido com quem fala espanhol, que vai falar sion com C-I-O-N, né? Então, deixa eu ver, vocês estão enxergando? Quem tá no Insta não tá enxergando, hein? Bora pro YouTube. Então, por exemplo, se eu falasse... a frase seguinte, ó. Vou escrever uma frasezinha aqui, ó. Vai ter uma palavra aqui que eu tenho certeza que vocês não vão conhecer caso você comece do absoluto zero, tá? Mas eu quero que você analise essa frase. Vou pôr a outra palavra aqui, ó. Sem que eu pronuncie. A gente vai fazer 2 brincadeiras aqui, 2 em 1. Epa, aqui vocês não estão vendo nada. Deixa eu ver, vou ter que tirar todas as minhas coisas aqui da frente. Aqui. Isso aqui eu acho que não tem problema. Isso aqui tem problema. E isso aqui tem problema também. Isso aqui eu vou deixar no chão. Gambiarra. Aqui eu falei para vocês que eu ia sair do Insta. Então chegou a minha deixa aqui no Instagram. Bisu, vem para o YouTube para acompanhar a nossa conversa completa, tá bom? Bisu. Pronto, mais fácil, né? Tirei mais um apetrecho aqui. Depois eu retomo isso aqui. Não dá para ver, eu já sei, já arrumei aqui. Então, ó, quando você dá uma olhada aqui numa frase como essa, eu queria saber... A frase começa aqui, tá? Eu queria saber se você consegue ter uma ideia do que está escrito aqui. Por que é interessante você começar a olhar isso? Eu tenho certeza. Qual o terceiro? Terceiro do quê?
Esse é um F. Eu vou falar a frase, tá? Que aí vocês já vão começar a conseguir pronunciar junto comigo. Pronto, ó, vai ficar melhor. Deixa eu dar uma liberada aqui. E esse aqui eu vou jogar para este lado. Pronto. Melhorou. Melhorou. Pronto. Olha que legal. Quando vocês olham para essa frase, no primeiro momento, o que você quer fazer? Você quer traduzir palavra por palavra. Mas aí, a técnica do francês ativo vai te mostrando que, para buscar esses atalhos, antes de você traduzir palavra por palavra, é tipo fazer um raio-x. E nesse raio-x, você buscar alguma palavra que tenha aquele padrão. Lembra que eu mostrei aqui, ó, por exemplo, são, que viration? A gente tem esse padrão aqui, ó. Então, o que você pode fazer graças a esse padrão? Você pode já reconhecer uma palavra. On doit faire attention. Tem gente aqui que já escreveu. É preciso prestar atenção. A tradução correta seria é preciso prestar atenção. On doit, em francês, significa que é preciso. Então, o que eu quero mostrar para você? Se eu não traduzir palavra por palavra certinho, eu não vou conseguir entender francês, eu não vou conseguir me comunicar em francês, não, de forma nenhuma. Você vai conseguir se aproximar da língua francesa através desses atalhos. Conseguir entender uma palavra com certeza. As outras eu fiquei na dúvida. Nós devemos prestar atenção. Em português a gente diria assim. Então, ó, a gente tem, por exemplo, ad, que vira it. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Felicidade. Né? A palavra felicidade, em francês, vira félicité. Aliás, é um nome próprio, inclusive. Félicité. Aqui, atenção, attention. Minha letra ficou horrível sentada desta forma, mas vocês estão conseguindo ver aqui, né? Sim, on doit, Vanessa, significa é preciso. Agora eu vou lançar um desafio para vocês. Pensando nesses finais, né? Nesses padrões que nós temos da língua. E lembrando que eu já mostrei alguns desses padrões, né? E, ó, tem um comentário aqui da Fernanda que colocou que várias vezes a Fernanda é uma ativadora de Recife, mora em Recife, que aprendeu em 3 meses. Ó, ela colocou aqui o comentário, inclusive em francês. J'ai appris le français avec Elisa et maintenant je vais essayer de l'enseigner à mon mari. Então é muito massa ver aqui que os ativadores eles continuam participando, né, das ações que nós fazemos aqui no francês ativo. Bom, o que eu quero que você preste atenção agora? Vou te falar uma palavra e eu quero que você... quem estava naquela live... Fortaleza, não é Recife. Fortaleza, desculpa. Quem estava na nossa live daquela vez que eu justamente estava mostrando para vocês esses padrões, a gente deu muita risada, né? Porque teve uma hora que eu fiquei travada, que eu não conseguia achar exemplos dos meus próprios exemplos. Mas, assim... Esses padrões, é importante que você também perceba que eles não são uma coisa que funciona absolutamente 100% das vezes, mas ele é uma forma de você primeiro criar esse primeiro contato com a língua francesa. Olha que massa, 320 pessoas estão conectadas entre as duas redes aqui conosco esta noite, e se a gente bater 500 pessoas ao vivo, eu vou sortear mais gente para participar da aula de pronúncia que vai ter amanhã. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas amanhã eu vou dar uma aula de pronúncia aberta para algumas pessoas que ganharam o sorteio que eu fiz das postagens que eu publiquei ao longo da semana. Então, se você me ajudar a bater 350 pessoas, 350 não, né? 500 pessoas ao vivo hoje, ao mesmo tempo, a gente faz mais um sorteio e faz mais uma aula de pronúncia ao vivo. Lembrando que essa aula de pronúncia é uma aula que vai ser aberta, mas que eu vou trabalhar especificamente com um grupo pequeno de pessoas ao vivo, tá bom? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Então, eu estava falando para vocês que eu vou mostrar para vocês outro padrão, tá bom? É o padrão da palavra, por exemplo, confortable. O que você imagina que seja? Confortable. Imagina aí. Agora escreve aqui nos comentários o que você imagina que seja a palavra confortable.
Vocês estão preocupados com a aula de amanhã. Beleza, então, ó, a gente já começa a perceber, existem padrões entre as línguas, principalmente no fato delas virem do latim, o francês, o português e o espanhol. Confortable, sempre esses finais, BLE, vão gerar, em francês, né? Isso aqui é francês, mudei a ordem. Um final veu em português, tá? Então, confortable, confortável é a mesma palavra, com apenas algumas pequenas alterações. Isso acontece com atenção, attention, confortável, confortável, felicité, felicidade e diversos outros exemplos que eu poderia trazer para você. Aí, o que é louco? Que às vezes você acha que você precisa conhecer um monte de palavras antes de conseguir falar, só que se você usar esses atalhos, você cria mecanismos muito mais rápido para conseguir falar. Aqui eu estou falando palavras soltas para você. E é claro que isso não vai ser suficiente para você se comunicar. Para você de fato conseguir se comunicar, você vai precisar criar frases. Vamos criar uma frase agora? Eu vou escrever aqui uma frase primeiro. Peraí. Uma frase complexa, hein? Vamos lá. Prontos? On y va, on y va? Prontos, prontos, prontos? Mais 150 pessoas, a gente bate a nossa meta de hoje. Cada um de vocês chama uma pessoa, a gente bate essa meta com tranquilidade. Então, bora lá chamar. D'accord? Ó, Jefferson falando que precisa muito falar francês, porque tá indo embora para a França em novembro. Jefferson, acompanhe as aulas da Grande Missão Francês Ativo, que estão disponíveis até domingo. É um evento gratuito que te mostra o passo a passo para você falar francês com naturalidade em apenas 6 meses. A frase, vocês estão prontos? Coloca aqui pronto ou pronta para eu saber se eu posso falar a frase de uma vez por todas ou não. Depois eu vou escrevê-la aqui para você ver se você acertou o que eu disse. O que eu quero que você escreva? Eu quero que você perceba o que isso quer dizer em francês. Eu vou falar em francês, eu quero que você entenda o que quer dizer em português, sem traduzir palavra por palavra. E isso foi algo que eu mostrei para vocês durante a nossa aula 2. A gente usa o atalho dessas palavras que são semelhantes e a gente conjuga isso com o fato de que existem algumas perguntas que eu apresentei para vocês na aula 2 da Grande Missão Francês Ativo, que está disponível até domingo. Essas perguntas norteiam o entendimento para que você não precise entender 100% das palavras para conseguir entender a língua francesa. E não quer dizer que você nunca vai conseguir entender 100% das palavras. Provavelmente você vai conseguir, mas você antes já vai conseguir entender e falar francês, antes de você ter um controle total do idioma, tá bom? Maria Genésio, aperta, por favor, o botão F5 do seu computador, que aí vai melhorar para você. Então, ó, vocês estão falando que estão prontos, e a frase é a seguinte: C'est l'heure de manger. Tu as faim? C'est l'heure de manger. Tu as faim? Vou repetir. C'est l'heure de manger. Tu as faim? Tu as faim? Agora eu quero saber se vocês entenderam alguma coisa. E coloca aqui, entendi uma palavra. Ou, às vezes, eu não tenho certeza se eu entendi uma palavra. Mas lembre que é errando que se ativa o francês. Enquanto você não aceitar que você vai errar, que vai ter coisa que você vai falar sem ter certeza absoluta, você está aqui em um ambiente seguro para isso. Então, coloca aqui. C'est l'heure de manger. Tu as faim? Tu as faim? C'est l'heure de manger. Tu as faim? Muito legal. Aqui, ó, tem bastante gente colocando. E tem gente colocando coisas diferentes. Pelo fato das pessoas estarem colocando coisas diferentes, obviamente sabemos que algumas pessoas estão entendendo algumas coisas um pouco diferentes da realidade. Peraí que eu quase deixei cair a garrafa que eu coloquei aqui no chão. A frase que eu falei foi a seguinte, ó. Então, a frase aqui, ó. Eita, minha caneta tá acabando.
Será que aqui vocês enxergam? Enxergam. Ó, minhas canetas estão acabando. Daqui a pouco, senão eu levanto e pego mais. Eu fiz um estoque dessas canetas porque elas acabam muito rápido. Mas vamos lá. C'est l'heure de manger. Tu as faim? Com isso, a gente consegue lembrar de algumas das dicas de pronúncia que nós vimos na segunda, na terceira aula, na terceira aula e na segunda aula ao vivo, que a gente trabalhou bastante pronúncia. Olha que interessante. A Mônica, por exemplo, falou que lendo ela consegue entender mais do que ouvindo. Caminho natural, Mônica. Ne faut pas t'inquiéter. Não é preciso se preocupar com isso. Porque quando você lê, você tem o tempo de perceber o que é uma palavra, o que é a outra. E isso, o que acontece? Gente, eu vou levantar para pegar outra caneta, tá? Eu vou falando aqui enquanto isso, só para tempo de eu pegar uma outra caneta aqui no meu armário. Prontinho. Já estou voltando. Peguei uma caneta colorida aqui para vocês. Então, quando a gente lê, a gente tem o tempo de perceber que as palavras são palavras diferentes. Por exemplo, quando eu falo c'est l'heure, tem gente que estava entendendo uma coisa só. Assim como quando eu falava tu as faim, tem gente que estava entendendo a faim como uma única coisa. Então, algumas coisas, algumas palavras, vai ser mais fácil você reconhecer quando você lê. Lembra de uma coisa? Vou desenhar aqui, ó, do outro lado. Você lembra que nós vimos uma das coisas mais importantes que eu ensinei para vocês ao longo dessa semana? Foi a tal da pirâmide de Glasser. O que é a pirâmide de Glasser? Que eu expliquei na aula 1. Eu expliquei para vocês como a gente retém a informação. Porque muitas vezes você acha que você não consegue memorizar as coisas. Mas não se trata de memorizar, mas de você conseguir usar a língua francesa de forma a reter o máximo daquilo que você está usando. Lembra disso? 10% da informação é retida quando você apenas lê aquela informação. Então, quem acha que vai aprender francês lendo um livro ou comprando um livro de gramática e lendo regras, tá aqui o seu erro. Quem acha, isso aqui é só lendo, tá? Ler. Quem acha que consegue aprender francês só ouvindo aulas, ouvindo música, ouvindo, só retém 20% da informação. Devia ter colocado 20 aqui, ó. 20 é suficiente? Imagina que todo o tempo que você dedica à sua língua francesa, você vai reter só 20% daquela informação. O que acontece quando você vai na sua aula de francês, aquela aula que é cheia de gente, que você não abre a boca? Muito provavelmente, você só usa 2 sentidos. Peraí, deixa eu deixar de ser preguiçosa, depois eu volto a virar isso aqui. Ó, então, meu desenho tá bem feio, né? Mas aqui vocês lembram, aqui é ler, aqui é ouvir. Se você lê, na verdade é se você vê, mas escuta, você vai reter 30%. 30%, tá? Então, o que é ver e escutar? É aquela hora que você vai na sua aula de francês. Hoje, o Rodrigo, ou é Rafael? Esqueci se é Rodrigo ou Rafael. Eu não me lembro mais se é Rodrigo ou Rafael, que me escreveu hoje no Instagram, me contando que ele vai numa aula de francês toda sexta-feira, que dura 2 horas, que é o final do dia, que ele tá cansado. Imagina isso. Ele tá vendo e ouvindo na aula de francês dele. Você concorda comigo? O professor tá lá falando e ele só fica vendo e ouvindo, vendo o professor escrevendo no quadro, ouvindo. No máximo, ele pode pegar e copiar algumas coisas no caderno, e que não é nem todo mundo que faz, que eu já sei. E aí, das 2 horas que ele passa, ele reteve 30% da informação. Então, eu sou péssima de matemática. Quanto do tempo ele conseguiu reter, gente? Eu sou muito ruim de matemática. Coloca aqui. Então, ele passou 2 horas na aula de francês dele e ele reteve só 30% daquela informação que ele teve acesso. Como é que ele faz para ampliar ele e você que está aqui, é óbvio, né? Eu estou falando com você. Alors, olha lá, Tata Amorim, a mulher dele que falou comigo hoje. Para que vocês passem de reter 10, 20 ou 30% e que vocês consigam reter o máximo, que é 70%. Ai, gente, que desastre com as minhas canetas.
Eu vou levantar daqui a pouco de novo, porque eu não vou conseguir ficar sem caneta boa aqui, ó. 70%. Quem aqui quer reter esse máximo aqui de 70%? Tenho certeza que se você está aqui, c'est parce que tu veux retenir tout ça d'information. Óbvio que o seu cérebro não consegue reter 100% das informações que ele entra em contato, tá? Isso é humanamente impossível, mas o máximo é 70%. Para isso, o que ele precisa fazer? Ele precisa interagir. Ele precisa trocar. Ele precisa, vou só falar, tá? Falar, conversar, interagir, perguntar. O que é que eu estou fazendo quando eu falo para vocês confortável? E você pega e escreve confortável. O que é que eu estou fazendo quando eu falo para vocês c'est l'heure de manger, tu as faim? Tu as faim? Tu as faim? Eu estou fazendo você ouvir e tentar escrever em português o que você tá ouvindo. Ou seja, você colocar uma interação, você ativar, você não ficar mais na sua zona de conforto, no passivo. Chegou a hora de você mudar essa atitude. Vou voltar aqui, tá? Então, quando a gente começa a querer juntar aquilo que a gente está aprendendo e criar atalhos, quando a gente faz isso, nós estamos tendo uma abordagem muito mais ativa no aprendizado. Olha só, quando eu pego aqui, c'est l'heure de manger, tu as faim, a gente também pode conectar essa mesma frase com algo que nós vimos na nossa aula 3. O que foi visto na aula 3? A gente viu, por exemplo, que o S e o C e o T não são pronunciados no final de uma palavra em francês. Vocês não estão vendo é nada. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Que isso aqui, ó, eu não vou falar no final de uma palavra. Que a letra E eu não pronuncio. Que o ER eu vou falar com o som aberto. Que o S eu não pronuncio. Que o M só vai me fazer anasalar aquilo que eu estou dizendo. Vocês não viram nada. Deixa eu tentar. Vou barrar com a vermelha aqui, ó. Aqui. Então, a gente começa a criar um código visual. Quando eu estou fazendo isso aqui no papel e mostrando isso para você, esperando que você esteja fazendo a mesma coisa, basta de você ficar passivo assistindo a aula. Basta de você ficar achando que vai acontecer uma mágica. Não é mágica. Vou colocar aqui de novo para você lembrar. Não é mágica, é método. E esse método de ativação é o único método que vai permitir que você aprenda de uma forma rápida. Porque no caso aqui de pronúncia, por exemplo, a gente começa a criar códigos visuais. Você vai pegar a sua caneta, você vai pintar todas as horas que tem o som tal. Você vai lembrar, c'est l'heure, eu tenho que falar rápido. Então, eu vou grudar aqui uma coisa com a outra. Tu as faim, tu as faim, tu as faim. Isso não é a única, obviamente, não é a única técnica possível da gente usar e que a gente usa dentro do método do francês ativo. A gente usa o fato de você falar, vocalizar, falar desde o começo. Do zero, olha lá, Rosita Charão falando. Do 0 aos 74 anos me desafiando, gratidão. Rosita, você é jovem. Diz o meu pai uma coisa, meu pai tem 68. Ele fala, enquanto eu não fechar a tampa do meu caixão, eu vou fazer tudo o que eu quiser fazer. E essa é a nossa frase de ouro de hoje. Enquanto você ficar achando que você é velho para fazer qualquer coisa, você já está deitando no seu caixão e fechando a tampa. Chega dessa atitude. Quantas vezes eu não chego aqui e tem gente que fala, Elisa, eu tenho 50 anos, eu sou velho. Elisa, eu tenho 40 anos, eu sou velho, cada vez é mais novo, né? Elisa, eu tenho 80 anos, eu sou velho. Se você estiver deitado no caixão, fechando a tampa, você é velho. Enquanto você não souber se amanhã você vai acordar ou não vai acordar, você é jovem, está pronto e pronta para ativar o seu francês. Inclusive, vocês me lembraram da história do Cláudio. Vou mostrar para você a história do Cláudio, que é simplesmente maravilhosa e que me emociona demais, enquanto eu arrumo mais algumas coisinhas aqui, ó. É Cláudio ou Claudionaldo, tá? Eu vou deixar aqui para vocês descobrirem o Cláudio. Je m'appelle Claudio, je suis brésilien, j'habite à Natal, je suis un débutant en langue française, j'ai 51 ans. Bom dia a todos, sou Cláudio, sou brasileiro, eu moro em Natal, eu sou um iniciante na língua francesa e eu tenho 51 anos. É com essa pequena apresentação que eu gostaria de dizer para vocês que estou muito feliz em fazer parte dessa equipe que é
a avec Elisa. Pesquisando na internet cursos em francês, já que minha rotina é muito pesada de trabalho e eu não tinha tempo, não conseguia associar a questão de tempo com a financeira para realizar um curso em francês, eu procurei na internet intensivamente e me identifiquei muito com o curso da avec Elisa. O acolhimento da Elisa e da sua equipe é de uma forma excepcional. A equipe avec Elisa, em outras palavras, chegou para mim e disse: você tem 51 anos e você pode. E é verdade, eu posso. Hoje, com 20 e poucos dias do curso, eu já consigo fazer uma pequena apresentação, eu já consigo entender um pouco da língua francesa e eu consigo também ler um pouco em francês e entender o que está escrito. Então, assim, é com imensa satisfação que o método, que eu tenho a dizer que o método da avec Elisa, o MMS, né, o francês actif, ele tem um diferencial enorme e serve para todos nós, para todo mundo, em todas as idades. Eu tenho uma relação já com o francês de algum tempo, mas não tinha a certeza, não tinha a confiança que poderia aprender a falar a língua. Então eu estou falando sorrindo porque, na verdade, eu consigo, eu posso, eu vou falar fluentemente em francês no tempo determinado pelo curso. Inicialmente de 6 meses e pode se estender um pouco mais, mas o fato é que vamos chegar lá. Eu agradeço demais a equipe da avec Elisa por ter me acolhido, por ter me dado a confiança necessária, a confiança que eu precisava para aprender, em definitivo, a língua francesa. Salut a tous! Vai lá, gente, o Cláudio Arnaldo me emociona cada vez. Vocês viram? Essa pequena apresentação que ele fez em 20 dias. E ele falou, ele já conseguiu em 20 dias começar a ler em francês, assistir alguma coisa, começar a se comunicar. Então não adianta você ficar achando que você não tem condições agora. Ele falava lá no começo, ele não tinha tempo, questões financeiras, e ele se sentia velho. Então, tá vendo? É só a gente entrar em movimento com o método certo. Eu vou aproveitar e responder aqui a Miriam, que está perguntando, que está aprendendo inglês, se eu acho que é possível aprender ao mesmo tempo inglês e francês. Miriam, eu tenho inclusive um vídeo sobre isso aqui no meu YouTube. É legal você depois procurar, ou alguém da minha equipe colocar aqui nos comentários, mas é 100% possível, porque aqui você não está aprendendo de cor alguma informação. Lembra a pirâmide que eu mostrei? Essa pirâmide que eu mostrei? Você não está aprendendo pela leitura, você não está aprendendo apenas ouvindo, você está interagindo, trocando. O que significa? No fundo, quando eu falo isso, eu quero dizer que você vai viver a língua francesa depuis le début, desde o começo. E não adianta você achar que você vai para uma aula 1, 2 vezes na semana e que ela vai fazer um milagre na sua vida. Você precisa trazer o francês para o seu cotidiano, para a sua vida. Por que o Cláudio Arnaldo, que falou que tem uma rotina pesada de trabalho, conseguiu falar francês? Porque ele aplicou o método do MMS, que eu explico para você na aula 2. Quem aqui conseguiu assistir a aula 2 e viu lá, cara, o método do MMS? Eu vi aqui um comentário, é que faz tempo eu não vou conseguir achar, mas alguém que estava aqui, um moço que estava aqui lá no começo, falou que gosta de futebol. E que, a princípio, queria aprender francês porque gosta de futebol. Aquilo que você gosta, eu vou te perguntar agora, o que é que você gosta? O que é importante e fundamental na sua vida? Coloca aqui nos comentários. O que é? Você gosta de cozinhar? Você gosta de futebol? Você gosta de gatos? Você gosta do que é que você gosta? É isso que precisa entrar na sua vida em língua francesa. Não é você parar a sua vida para ir para uma aula de francês, porque isso, vamos combinar, ninguém tem tempo para parar a vida para ir para o francês. Mas você trazer aquelas coisas que são importantes para você, que você gosta para a sua vida, para o seu cotidiano, é o que vai fazer diferença. Olha só o Henri, que falou, Elisa, eu faço aula há anos, sou designer, fotógrafo, produtor musical. Meu sonho é compor uma música em francês, ir para a França, tirar umas fotos lá. Fazer aula há anos, Henri. Ó, ele tá falando, não sou eu que tô falando. Não é isso que vai fazer você falar francês. Enquanto você não trouxer o francês para a sua vida, para o seu dia a dia. Por que o Cláudio Arnaldo, em 20 dias, estava falando dessa forma? Porque ele está ativando a língua francesa. Claire Castro está perguntando como é que fala o nome dele, não sei.
É Rose Claire, Rose Claire, Rose Claire, tá bom? Olha lá, filmes, séries, livros, normalmente vocês me falam isso. Arte, assistir uma série francesa e compreender parte dos diálogos, viajar, pronto para ativar, se faire Henri. Então, essas coisas todas, dançar, você precisa trazer isso para sua vida na língua francesa. Você só vai, de fato, se sentir à vontade no idioma quando você conseguir falar e usar o francês para aquelas coisas que são importantes para você. D'accord? Então, isso é fundamental que você comece a entender. Tá explicado? Para quem não assistiu, ó, aula 1, você vai entender quais são os erros que você não deve cometer para conseguir ativar o seu francês e entender que história é essa de que o francês e o português vêm do latim e por isso existem atalhos para o aprendizado quando você usa o método correto. Além disso, você também aprende como que eu criei, quem eu sou, né? Mas e como que eu criei o francês ativo. Na aula 2, você entende uma história 100% em francês e aqui eu quero saber um pouquinho de vocês. Quem aqui assistiu a aula 2, não falava nada de francês, mas na aula 2 passou a entender muito mais daquela história que foi contada para vocês sobre Alice. Eu não sei se você sabe, mas Alice é um nome bem comum na França. Alice, Alice. E isso foi uma brincadeira, inclusive, que eu fiz com vocês, porque eu usei os nomes de vocês para a gente treinar a pronúncia lá nos stories, né? Quem queria que eu falasse o nome em francês, me mandou lá no direct e eu mandei para vocês. Então, fundamental, na aula 2, você aprende a entender uma história em francês sem precisar do tradutor. Se você mora na França, Suíça, Bélgica, Canadá, se você pretende morar ou viajar em um desses países, se você pretende ir para a próxima Olimpíada lá em Paris em 2024, chega de você ficar refém e preso ou presa ao tradutor, a um aplicativo, a um amigo ou amiga que saiba falar francês. Você tem 100% de capacidade de falar francês. Num tempo curto, com leveza. Porque vocês estão vendo, o que eu estou falando para vocês é que vocês vão usar exatamente as coisas que são importantes para você. A aula 2 foi muito boa, mas ainda não estou 100% paz. Você, para estar 100%, precisa treinar. Aquilo foi uma mostra do que você começa a fazer. Liliana, a gente vai se encontrar a Paris em 2024. Liliana é uma ativadora, vou encontrar os ativadores por lá. Olha que legal, o Rafael falou, eu consegui entender 95% da primeira vez que eu vi a história. Olha que maravilhoso. A Nilza falou que conseguiu entender absolutamente tudo. É uma história que eu conto para vocês 100% em francês. O Anderson falou, eu nunca fiz aula e entendi 100% da história. Eu compreendi cerca de 60% das palavras. E o comentário do Anderson é muito legal. Ele fez esse comentário outro dia também. Você não precisa entender todas as palavras para conseguir entender o que é dito. Porque nessa aula 2, eu mostro para você a técnica das perguntas essenciais que fazem com que você preste atenção no que precisa prestar atenção. Não em traduzir as palavras, porque as pessoas param de prestar atenção e por isso não entendem a língua francesa. Se eu conto para você assim, Alice rêve de connaître Paris, la Tour Eiffel, le musée du Louvre et toutes les rues de la capitale française. Alice s'est bien préparée pour son voyage. Elle a appris la langue française et elle a activé son français. Mais quand elle est arrivée à l'aéroport, Alice a perdu ses bagages. É uma história mais ou menos assim que eu conto, né? Aqui eu falei até um pouco mais rápido do que lá, mas você não precisa entender cada palavra. Quando a gente fala em português, enquanto eu estou falando aqui em português, você não está prestando atenção assim, entendi essa palavra, entendi essa palavra, entendi essa palavra. Você está prestando atenção no contexto. E para que você consiga prestar atenção no contexto, você faz uma coisa sem nem perceber em português. E é isso que eu te ensino a fazer em francês. Olha o comentário da Isis. Ela falou, eu adorei a história da Alice, fiquei muito feliz porque compreendi tudo. Só tive uma dúvida. Un jeune homme. Eu ouvia un Jérôme. E aí, Isis, isso é porque você ainda não está com a pronúncia extremamente afiada, né? Mas é exatamente isso. O Juan falou, estou saindo do zero. Não vou falar porcentagem, mas avancei com certeza. Eu tenho dificuldade de falar porcentagem também. Mas o que acontece? Quando o seu cérebro escuta uma história em francês, se você não sabe a técnica da ativação da língua francesa, o mais provável é que você veja palavras, né? Escute a pessoa falando palavras,
Faça como a Isis, que de vez em quando duas palavras parecem uma só, né? Dá a sensação de que é uma só. O seu cérebro fica, num primeiro momento, tentando entender cada palavra. E isso impede que você consiga entender a língua francesa, que você consiga se comunicar. O que o seu cérebro precisa aprender a fazer através de perguntas essenciais? É reconhecer alguns elementos e criar, a partir desses elementos que ele reconhece, o contexto. Esse desenho pode não ter feito nenhum sentido num primeiro momento para você. Mas quando você escuta a língua francesa, se você não se pergunta que, quem, minhas canetas estão falhando, qual, o quê? O que está acontecendo? Onde? Se você não começa a se perguntar essas coisas, se você não aprende esse mecanismo de ativação da sua escuta da língua francesa, você vai continuar tentando entender cada palavra. E o que acontece com quem tenta entender cada palavra? Chegou a primeira palavra que você não entendeu, o seu cérebro parou de prestar atenção aqui. E o que você precisa fazer é o oposto disso. Não entendi essa palavra, mas eu não vou parar de prestar atenção. Eu não vou nem perceber que eu não entendi essa palavra, porque eu tenho isso aqui no meu bolso. Eu uso isso aqui para conseguir entender o contexto. E ao entender o contexto, eu começo a perceber. Olha, tem uma palavra aqui que eu não estava entendendo. A Isis falou, genome. Ela achava que era outra coisa. Porque ela ainda não tem a pronúncia 100% afiada. Faz sentido? Vocês estão me acompanhando? Põe aqui oui ou sim, se faz sentido. Se você não estiver me acompanhando, coloca aqui socorro para poder te ajudar. Quem mais? Ó, que massa! A Ana Lúcia passou o dia ouvindo músicas em francês. Isso é muito bom, Ana Lúcia. Ó, por enquanto está todo mundo me dizendo que sim. Gabriel, Rosângela, Zuleide, Verônica, Flávio, Thaís, Paulo, Célia, Aisha. Falando em músicas, eu acessei a playlist da Elise e passei a tarde ouvindo músicas. Que massa, Fabiana! Mandei para vocês a playlist, né? Então, tô vendo aqui que vocês estão me dizendo que estão me acompanhando. Percebe? O caminho comum do seu cérebro, quando ele não sabe aprender francês com a forma da ativação, é querer entender todas as palavras. E na hora de falar, acontece a mesma coisa. Num primeiro momento, você quer falar todas as palavras. Você formula a frase em português na sua cabeça e você quer falar. Isso é como os professores te ensinam por aí. C'est ce que les professeurs font. O que eles fazem? Eles te dão aquilo que você acha que você precisa. Só que aquilo não é o que você precisa. O que eles fazem? Eu vou te ensinar a falar Tour Eiffel, Tour Eiffel, Tour Eiffel. Eu vou te ensinar a falar Paris, Paris, Paris. Isso é importante? É claro que é. Eu te mostro a pronúncia, inclusive. Mas não é só aprendendo a falar coisas soltas que você vai conseguir sair falando francês. Chega de você perder tempo. Chega de você se enganar fazendo uma coisa que não vai fazer sentido. Que não vai fazer você evoluir. Que não vai fazer você atingir o seu resultado. Eu vou contar uma coisa para vocês. A gente está vivendo agora o momento mais louco do mundo, do universo. Beth, voyager. Isso aqui é viajar, tá? A gente está vivendo um momento extremamente louco. Alguns de nós ficaram presos em casa há praticamente 2 anos daqui a pouco. Outros de nós estão trabalhando sob risco. E alguns de nós, no meio dessa história toda, são enfermeiros, enfermeiras, médicos em época de doença infecciosa que está matando milhares de pessoas e que eu não vou citar o nome. Por que eu não vou citar o nome? Porque na hora que eu cito o nome tem gente que se desespera e vai embora e eu não vou fazer isso. Mas o que eu quero contar para você é que nem isso pode te impedir. Ao contrário, isso tem que te estimular ainda mais a falar francês. Eu tenho um orgulho imenso de poder ter sido a incentivadora ou a ativadora dos sonhos de muitos e muitos médicos e enfermeiros que ao longo desse mais de 1 ano e meio estão comigo e entraram em diversos momentos e conseguem ativar o francês deles. Eu vou mostrar para vocês a história da Emanuele, é uma história rápida e curta, que não sabia absolutamente nada de francês, que é enfermeira, nesse ano maluco que nós vivemos de 2020, com os hospitais lotados, e olha só o que aconteceu,
lá no comecinho ela me gravou esse vídeo. Eu devia até pegar um próximo vídeo dela mostrando também como está hoje em dia. Mas olha só. Porque o curso é online, e então eu tinha esse receio, mas hoje eu não me arrependo de nada. Eu super recomendo, porque o curso tem um suporte muito bom, eu consigo tirar minhas dúvidas, eu tenho minhas correções feitas, eu tenho professor disponível para aula de conversação, enfim, eu tenho tudo que o método tradicional tem disponível, e assim, de uma forma que eu consigo estudar na sala, no meu trabalho, com a minha vida ocupada, eu consigo estudar na cozinha, onde eu quiser. Eu tô estudando francês de uma metodologia ativa que tá me ajudando demais. Eu já cresci muito no meu francês, já consigo entender muita coisa que eu não consegui entender em um ano de curso de francês no método tradicional. Eu falei que era curto, né? E eu falei que ela não falava nada porque ela fez 1 ano de curso tradicional e ela chegou no curso, ela não sabia nem se apresentar direito. Ela travava só de pensar em ter que falar francês. Isso não é para ninguém que tá aqui, ó. Se você tá aqui, chega de você viver condenado a ter que ficar pagando mensalidades para todo sempre. E mesmo que coisas extremamente... Ó, pessoal, vocês estão ficando malucos. Tá todo mundo perguntando da playlist. Já foi mandada aqui a playlist para cima, tá? Então aproveita e aperta lá em cima para você conseguir entrar na playlist. E principalmente eu vou deixar aqui de novo o link do WhatsApp, porque você precisa fazer parte desse grupo do WhatsApp. O Igor tá falando socorro. Quem é que tá falando socorro? O Zuleide tá falando socorro. ED. O que é que vocês estão... O que tá acontecendo? Se vocês estão com dificuldade de entender isso aqui que foi explicado, assista a aula 2 e a aula 3. O que acontece na aula 3? Na aula 3 eu mostrei para você como você chega em um país de língua francesa já conseguindo se comunicar em francês. Para isso, você precisa aliar alguns pontos. Não basta você aprender palavras, não basta você aprender verbos, você precisa aprender a cultura. Por quê? Porque existem regras no idioma que vêm, na verdade, do uso cultural daquilo. Por exemplo, em francês, a diferença entre vous e tu. Se você vê a palavra escrita tu, você imagina, então, quando eu quero falar com uma pessoa, eu uso o tu. Só que em francês a gente tem 2 formas diferentes e você precisa saber quando você usa uma e quando você usa outra. Isso é um treino cultural. Para quem é brasileiro, não faz muito sentido. Você precisa se abrir a uma nova percepção e se abrir a uma nova cultura. Como que você faz isso? Aplicando o MMS, explicado na aula 2. MMS. Como que eu me abro a cultura? Através exatamente das coisas que você já gosta, já faz, mas em língua francesa, como eu mostro para vocês a aplicação do método do MMS. Por isso, a Emanuele, mesmo trabalhando como enfermeira em hospital, durante esse ano de 2020 e 2021 que nós tivemos, hoje consegue falar francês. E por isso, olha que maravilhoso o fato de que às vezes a gente pode achar que a gente está impossibilitados de dar o próximo passo. Como, por exemplo, a outra pessoa incrível, que é a Stephanie, que perdeu o emprego, e olha o que aconteceu com ela, olha o francês dela. À cause de la pandémie, j'ai malheureusement perdu mon emploi et à ce moment-là, je pensais qu'il était temps d'investir en moi. J'entre dans ma 4e semaine de cours et je remarque déjà une grande différence. Je n'ai jamais imaginé que je parlerais français comme ça, tellement rapidement. La méthode français actif est incroyable. Le contenu n'est pas seulement joué sur les étudiants. Ils nous apprennent à étudier, à organiser notre routine pour atteindre la maîtrise. Les cours changent déjà ma vie et me donnent une nouvelle perspective sur mon futur en tourisme, qui est mon métier. Merci à tous, chers avec Elisa, de nous avoir donné l'opportunité de ces cours incroyables. Bisous à tous et au revoir. Gente, 4 semanas! Em 4 semanas, a Stephanie estava falando dessa forma. Ela trabalhava com turismo e perdeu o emprego dela por causa dessa pandemia que está acontecendo. E olha que louco, porque depois que ela gravou esse vídeo, a Stephanie achou um emprego
muito melhor do que ela tinha antes, porque dessa vez ela falava francês. Quem trabalha na área de turismo, na área de gastronomia, na área de cultura, arte, quem é professor, quem trabalha na área de história, quem trabalha no mercado internacional, quem trabalha com diplomacia, todas essas pessoas precisam da língua francesa. A língua francesa é falada em todos os continentes, é uma língua que te diferencia, o francês abre portas. E basta de você achar que você não pode falar francês. Essas pessoas são pessoas extremamente diferentes entre elas. Uma não tem nada a ver com a outra. Assim como você, provavelmente, é uma pessoa que não tem nada a ver com as outras pessoas que estão aqui. Mas ainda assim, você é 100% capaz de falar francês. Bom, dito tudo isso que eu já mostrei para vocês, eu queria saber quem aqui acha que não tem tempo para... Alguém aqui, me levanta a mão, se desse para levantar, mas escreve eu. Se você acha que você não tem tempo para falar francês, para aprender francês. Se você está aqui comigo, mas está assim, ai meu Deus, eu acho que eu não vou ter tempo. Quero ver aqui. Põe aqui tempo, escreve a palavra tempo. Se você acha que não tem tempo para aprender francês, para conseguir falar francês com extrema naturalidade, não é para aprender palavras ou verbos, é para você conseguir se comunicar em língua francesa, é para você conseguir ir para um país de língua francesa, viver ou a turismo. O Carlos, por exemplo, está falando que é super ocupado. O Anderson acha que não tem tempo. A Alessandra acha que não tem tempo. A Neia acha que não tem tempo. E a Sandra falou, o tempo a gente encontra. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo na nossa vida. Se você me disser que não tem tempo para aplicar o MMS, eu virei a página, mas o MMS, matin, midi et soir, assista a aula 2. Essas pessoas todas trabalham, têm filhos, têm compromissos. Não se trata de você ter que encaixar o francês na sua vida, mas é começar a viver a sua vida em francês. Na hora que você vai parar para tomar um chá e ler notícias no jornal, na hora que você vai ouvir uma música, na hora que você vai assistir uma série, isso é o momento em que você pode trazer a língua francesa. E Juliana tá falando, não é tempo, é energia. Mas o que vai te dar energia é saber que você está indo atrás do seu sonho. Eu não sei qual que é o seu sonho. Se é ir para o Canadá, se é viajar, se é você ter a sensação da plenitude que é você conseguir falar um idioma que você sempre quis falar. Mas, com certeza, isso é que te dá energia para você batalhar e encontrar as outras coisas na sua vida. E é por isso que o francês abre portas do mundo, abre as portas profissionais, abre as portas das melhores universidades do mundo, mas ainda abre essas portas internas que as pessoas nem sabem que estão sendo abertas. Mas, de repente, as pessoas olham para você de uma forma diferente, porque agora você fala francês. Você pode ter certeza que isso acontece. Eu vi a Liliana, por exemplo, que está aqui, que é uma dessas pessoas. Odileia falando que tem medo, que quer aprender, mas tem muito medo. Odileia, repete comigo. A gente só aprende, só se desenvolve na vida errando. Inclusive, eu coloquei aqui algumas coisas que eu queria retomar aqui com vocês. O que tira as pessoas da rota de sucesso da língua francesa? Pode anotar aí no seu caderno. Primeira coisa, falta de um método correto que faça com que as pessoas ativem. Elas focam a energia no lugar errado, onde elas não devem focar. E por isso, muitas vezes, elas desistem no meio do caminho. Falta de foco. A pessoa acha que ela vai dar conta fazendo absolutamente sozinha, pegando material em todos os lugares. De novo, voltamos. Falta de método. Enquanto você não tem um método claro, você não consegue falar francês. A Débora está perguntando, eu morando em Portugal ou Luxemburgo, como faço com a questão do pagamento? Preciso saber se morando aqui pode fazer. Com certeza, Débora. Existem muitos e muitos dos meus ativadores, dos meus alunos, que moram em países de língua francesa. Como eu sou franco-brasileira, como eu nasci entre a França e o Brasil e tenho o domínio dessas duas culturas, quem mora em países de língua francesa sabe que isso faz a diferença. Que não basta você aprender francês com alguém que não tem o domínio das duas culturas para conseguir te transmitir isso. Tá bom? Super, Marcia. Beleza. Você viu Claire Castro, né? Que a Stephanie tinha perdido o trabalho. E isso é o que possibilitou, a língua francesa é o que possibilitou a recolocação profissional dela e num patamar muito melhor do que antes. Então também, se você me diz, eu não tenho dinheiro, é daí que eu te falo, você que precisa fazer. Você que precisa ir atrás dos seus sonhos. Você que precisa de uma melhor condição na sua vida. Isso é que vai fazer a diferença. Agora, você ficar instalado ou instalada na ideia de que não tem dinheiro,
é a âncora que faz com que você não mude a sua situação. Investir em conhecimento nunca é uma perda de tempo ou uma perda de dinheiro. Quando você investe em você, ninguém tira isso de você. Chegou a hora de você virar uma pessoa melhor, a pessoa que você quer ser. Nair, falando que não fala nada, que tem até vergonha de dizer, não há problema você não saber nada. Só vai aprender se você deixar o medo de lado, deixar o ego de lado e vir para o caminho do aprendizado. Beleza? E aqui eu coloquei aqui uma outra coisa. Tem gente que fala que não consegue falar francês porque não tem com quem falar francês. Mas vocês viram aqui que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma alguma desculpa. E eu sei que tem gente que está aqui que vai arrumar desculpa, que vai falar que o marido não deixou, que a esposa não deixou, que está fazendo outra coisa antes, que está fazendo inglês. E aí, sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer o inglês direito, não, porque você não gosta. Você não vai fazer a sua aula de sei lá o que você faz direito, porque você não gosta daquilo. E porque você nunca investe em algo que é importante para você. A gente está no mês de agosto, quase setembro. Você vai deixar mais um ano passar? É sério? Você vai deixar mais um ano passar enterrando o seu sonho? É a mesma coisa que deitar no caixão e fechar a tampa. Enquanto você não tomar uma atitude diferente, a sua vida vai continuar exactement pareil. Exatamente igual. Então é isso. Quais são os nossos próximos passos? Se você quer saber mais informações, por favor, equipe, coloca aqui o link do WhatsApp. Escreve assim, WhatsApp e o link, que aí a galera consegue entender que esse é o link do WhatsApp. Para você ter as informações completas, é importante que você esteja no meu grupo de WhatsApp da Grande Missão. Por lá, você consegue entrar no grupo VIP de WhatsApp. O grupo VIP é o grupo que é para quem está interessado em garantir uma vaga nas matrículas que abrem na segunda-feira, às 5 horas da manhã. Por que segunda-feira, às 5 horas da manhã? Está tudo explicado no grupo VIP. Você precisa primeiro entrar nesse primeiro grupo para conseguir fazer. Importante você saber de uma coisa também. Enquanto domingo não chega, a gente vai ter alguns encontros. Amanhã, às 11 horas da manhã, treino de pronúncia só no Instagram, provavelmente. Amanhã, às 18 horas, no Zoom. Eu preciso ouvir vocês. Eu preciso ouvir quais são as suas dúvidas, o que te impede. Então, se você está aqui hoje, escreve aqui, eu me comprometo. Escreve mesmo. Se você se compromete a estar comigo amanhã, às 18 horas, para tirar todas as suas dúvidas numa sala do Zoom. É um link, você vai apertar, você vai conseguir me fazer a sua pergunta e eu vou conseguir ouvir a sua história e te responder. D'accord? Então, a Neia, por exemplo, que já cansou de tentar, mas ainda quer falar, Neia, agora chegou a sua oportunidade, porque agora você não vai cansar de tentar, você vai viver a língua francesa de verdade. As aulas serão sempre após as 18 horas? Não! Deixa eu te falar uma coisa, Rui. Você, dentro do programa de francês ativo, você tem total flexibilidade de tempo e de horário. Você consegue entrar nas aulas no melhor dia e horário para você, sendo que, inclusive, as aulas de conversação, às quais você tem direito dentro do programa, você pode escolher de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite, sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Então, é um programa extremamente flexível. Fora isso, as aulas que são gravadas, você consegue entrar no dia e horário que você quiser, e, inclusive, assistir quantas vezes você quiser. Verônica tá comprometida, a gente se vê amanhã. O link para vocês entrarem estará no grupo de WhatsApp, então é importante que vocês estejam nesses grupos. Igor perguntando o valor do investimento no grupo de WhatsApp, Igor. Diana tá comprometida. Perfeito. Saludos desde Argentina. Olha, Axel Linel, bem-vindo. Maiara vai estar comigo. Perfeito, Maiara. Aqui no Portugal, tudo começa a funcionar às 9 da manhã. Então, uma coisa importantíssima também que eu quero falar para você. Se você mora em um país de língua francesa ou pretende morar, chega de você depender do seu amiguinho, da sua amiguinha, ou do seu marido, da sua esposa, ou do seu celular. Você precisa viver, erguer a cabeça e viver com plenitude. Combinado? E é isso, você está indo para o Canadá, então nem se fale. Vanessa estará com a gente amanhã às 18 horas. Eu gostaria de participar, mas estarei no trabalho.
Bruno, caramba, Bruno. Manda suas perguntas quem tiver pergunta e não puder amanhã às 18 horas, me manda no Instagram, tá bom? Trabalho na educação física sem tempo nenhum. Regis, o meu marido, era professor de educação física. E eu sei que a rotina de vocês é completamente maluca. Por isso, o método do MMS é essencial para você. Porque se você tem 10 minutos agora, são esses 10 minutos que vão fazer você falar francês. Só que você precisa saber o que fazer nesses 10 minutos. Você percebe? Eu não tenho WhatsApp. Qual o valor? Igor, minhas matrículas não estão abertas. Elas abrem na segunda-feira. Então, entra no Zoom que eu te explico tudo direitinho amanhã, tá bom? Elisa, você vai abrir vagas para o seu curso no final do ano? Não. Vou abrir agora, segunda-feira. Eu não sei se eu nem vou estar viva. Eu vou estar viva, né? Pelo amor de Deus, mas é agora. Estou falando de agora. Já estou com os meus euros guardados para pagar meu curso. Deuseline, você agora vai falar francês, Deuseline. Você é uma ativadora. Vai ser segunda-feira uma ativadora. Fico imensamente feliz e com uma responsabilidade gigante que você não tem ideia. Eu e toda a minha equipe vamos fazer você falar francês em 6 meses. Você pode ter certeza disso. É só você seguir o passo a passo. E não tem jeito de você não falar. Infelizmente, não conseguiria entrar. Não faz sentido nenhum, Aisha. Aisha, Aisha, regarde-moi. Tem uma música assim, Aisha, em francês. Porque você está desistindo, por quê? Eu quero ver você às 18 horas amanhã, sem sombra de dúvidas. Tem que ficar viva até acabar o curso. Com certeza eu vou ficar viva, gente, pelo amor de Deus. Investir em uma língua é investir em você. Exatamente, Henri. Não existe forma de você não... eu nunca passei um dia na minha vida sequer sem trabalhar graças à língua francesa. Flávio está falando, estou em Angola, não tem problema nenhum. Eu tenho alunos de Angola, eu tenho alunos de Moçambique, eu tenho alunos que moram... Tenho aluno do Japão, eu tenho aluno na Alemanha, eu tenho aluno na Inglaterra, na França, na Bélgica, na Suíça, nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, Japão eu já falei, na Austrália. Então, assim, não importa onde você está. Essa é a maravilha, né? Como se fala Flávia Júnia? Você fala Flavia Júnia. Sonho falar francês e sei que vão me ajudar. Muito feliz. Que boa. Super, super. Então, para toda e qualquer outra informação, você precisa entrar no WhatsApp. Equipe, manda aqui o WhatsApp de novo, por favor. Aí, falei o WhatsApp. Ela mandou, minha equipe mandou. Coloquei até aqui na tela, mas pode ir colocando aqui no chat que a galera entra. É só você copiar esse link. Se você tiver no seu computador e não tiver o WhatsApp no seu computador, copia, por favor, no seu celular. Vamos fazer uma coisa. Como eu disse para vocês, amanhã nós vamos ter uma surpresa, né, de uma aula de pronúncia com algumas pessoas que foram sorteadas. E eu vou te dar a oportunidade de que você seja mais uma dessas pessoas sorteadas. Eu vou tirar uma foto agora. Você vai lá nessa foto. Vamos lá, vou tirar aqui, com a bagunça do meu filho atrás. Não, vou tirar desse lado aqui. Com uma sacola atrás, aqui, Peraí, vamos pensar como é que ela vai sair. Aqui, Feito. Vou colocar essa foto agora no meu Instagram. Vou mostrar para você. Quem for lá comentar amanhã, a aula vai ser às 11 horas da manhã ao vivo, tá? E amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou mandar uma mensagem para a pessoa que for sorteada. Não, amanhã não, né? Melhor é fazer hoje. Hoje, até meia-noite, eu vou fazer o sorteio. Então, é melhor você entrar o quanto antes e comentar nesta publicação desta foto que eu tô bem feiosa. Vou tirar de novo. Fiquei com vergonha de publicar essa, gente. Deixa eu tirar outra, pelo amor de Deus. De novo, Vamos tirar com a minha canequinha. Voilà. Assim. Pronto, tiramos outra, que assim a gente soluciona, né? E aí eu vou colocar essa publicação lá aqui no meu Instagram. E quem for lá comentar nela vai ser uma das pessoas que poderá ser sorteada. A frase de hoje é a seguinte: você precisa viver o francês, tá? Você vai completar essa frase que eu acabei de falar e eu vou tirar uma dessas palavras. Cabo Verde, claro, Igor, que pode fazer o programa.
Essa parte eu ainda não tentei, vou pedir para minha filha, esse negócio do Instagram. Paz Ferreira, não se preocupe, mas pede ajuda para sua filha que ela com certeza vai saber te ajudar. 10 AM de onde? Eu vou avisar na comunidade, tá? Você precisa... Vocês vão completar a língua francesa. Vocês vão escrever viver. Ok? Ó, foi publicado. Estou só esperando publicar aqui o que eu mostro para vocês. Quase. Aí foi. E aqui temos essa publicação aqui, ó. Você vai lá no meu Instagram e comenta, ok? É isso. Bora lá? Vamos fazer esse sonho acontecer. Eu vejo vocês amanhã às 11 horas da manhã para o nosso treino de pronúncia. Merci beaucoup et à très bientôt. Sim, Cabo Verde pode fazer o programa, com certeza. Bisous, bisous et à très bientôt. Ah, estão me perguntando, olhos e ovos. Olhos, des yeux, un œil, deux yeux. Um ovo, un œuf. Dois ovos, des œufs. E aí vai. Merci beaucoup. Bisous. O Instagram, Marli, é o Avec Elisa. Avec Elisa, tudo junto. Beijo. Tchau, tchau. Coloca de novo aqui o link do WhatsApp para quem não entrou. Merci. E agora sim eu me despeço de vocês. Bisous, tchau, tchau.